Sabe aquela dificuldade de aceitar um elogio? Aquela batalha interna pra gente conseguir aceitar as nossas próprias conquistas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na letra da música Deve Ter Sido Sorte, Só Que Não, pra tentar entender por que é tão difícil às vezes só dizer, sim, fui eu que fiz, eu mereci. A música já começa com essa cena que, vamos combinar, todo mundo já viveu. Alguém elogia nosso trabalho e a primeira reação é dar aquele sorriso amarelo, sabe? E desviar o foco. Esse verso captura direitinho esse momento de desconforto, essa vontade quase que automática de jogar o mérito pra longe. E aí é que tá a grande questão, né? Por que será que mesmo depois de tanto esforço, de tanta dedicação, o sucesso às vezes parece que não é nosso de verdade? Porque a gente se sente mais confortável dizendo que foi sorte ou qualquer outra coisa, em vez de simplesmente aceitar que foi resultado do nosso trabalho. Então vamos começar por aí, por essa reação imediata ao elogio. A música mostra pra gente um conflito psicológico que é super comum. E olha, entender essa primeira etapa é o que vai abrir a porta pra gente desvendar todo o resto. No fundo, o que está acontecendo ali é o que os especialistas chamam de síndrome do impostor. É aquela vozinha chata na cabeça que fica dizendo que a gente não é tão bom assim, que as nossas conquistas foram um acidente, um golpe de sorte e que a qualquer momento alguém vai descobrir a fraude. A música basicamente dá voz para esse sentimento. E qual é a principal saída de emergência para lidar com esse sentimento de ser uma fraude? A resposta muitas vezes é a sorte. Vamos ver agora como a letra usa essa ideia de sorte quase como um escudo, uma maneira de se proteger do peso do próprio sucesso. Esse refrão é quase um mantra, só que um mantra de autossabotagem. Ao repetir para si e para os outros que foi sorte, a pessoa se convence de que não teve controle, que não foi responsável. E aí, a consequência é que ela não precisa carregar o fardo, a pressão de provar esse valor de novo no futuro. É uma armadilha. E olha que interessante, isso não é só achismo. A gente tem pelo menos 3 visões de especialistas que se complementam. Para psicologia, é o medo de ter que manter aquele nível sempre. Já para psicanálise, é como se o nosso juiz interno estivesse punindo a gente por ousar se sentir merecedor. E a filosofia vê isso como uma forma de se proteger da responsabilidade que o sucesso traz. E aqui tem um ponto fundamental, que o filósofo professor Ivan explica muito bem. Isso não é humildade de verdade. Humildade genuína é uma virtude, é reconhecer os próprios limites. Já a falsa modéstia, que é o que a música retrata, é uma armadilha. É rejeitar ativamente uma conquista que foi suada, que foi merecida. É quase uma autopunição. Bom, só para deixar tudo bem claro, vamos definir os termos do jogo. Sorte, nesse nosso papo, é isso. Um evento aleatório que vem de fora, que cai no colo. A gente não tem controle nenhum. É algo que simplesmente acontece com a gente. Já o mérito é o exato oposto. Ele é ativo, ele é fruto da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa perseverança. Não é presente do acaso, é uma conquista pessoal, construída. E entender essa diferença é a grande virada de chave da história que a música conta. E por falar em virada de chave, a gente chega agora no grande ponto de virada da canção. Porque, felizmente, a história não termina nessa autossabotagem. Existe um momento em que a narrativa muda por completo, e é isso que a gente vai ver agora. A transformação acontece com um gesto muito poderoso. O personagem gira o filme da própria vida. É o momento em que se para de olhar para fora, para tal da sorte, e se começa a olhar para dentro, para a própria jornada. É quando as lembranças do esforço, dos sacrifícios vêm à tona. O psicanalista Dr. Marcos chama isso de um processo de autorreconciliação. Funciona assim. Ao lembrar das 1000 noites de trabalho, ao se conectar com os nãos que precisaram ser ditos, como o não para o carnaval, a pessoa começa a juntar provas concretas. Provas para lutar contra aquela voz interna que insiste em dizer foi só sorte. É um reencontro com a própria verdade. E com essas provas em mãos, o jogo vira. O personagem agora está pronto para criar um novo mantra, uma nova verdade para si. Essa parte é sobre a vitória, sobre finalmente trocar uma crença que limita por uma que fortalece. Vamos só recapitular rapidinho de onde a gente veio. A mentalidade era essa aqui. Passividade, acaso, a sensação de não merecimento. Uma crença que no fim das contas só diminui a gente. E olha que espetáculo essa transformação. O novo mantra é ativo. Fala de agência, de poder pessoal. Ele reconhece as qualidades internas que levaram ao resultado. A coragem silenciosa, a vontade de lutar. É uma verdadeira declaração de autoafirmação.
A psicóloga doutora Ana até dá um nome técnico para isso: reorganização cognitiva. É basicamente o processo consciente de pegar uma crença que te sabota, foi sorte, e ativamente colocar no lugar dela uma crença que é verdadeira e que te dá poder, foi meu esforço. É como fazer um upgrade no nosso sistema de crenças. Ok, mas e na prática? Como é que a gente pega toda essa lição da música e traz para o nosso dia a dia? É sobre isso que a gente vai conversar agora, nessa reta final. Como transformar essa ideia em uma prática de verdade. A doutora Ana dá um caminho bem prático. Primeiro, o ato simples de reconhecer o próprio esforço. Depois, de forma consciente, trocar a palavra sorte por esforço ao falar das próprias conquistas. E por fim, a música nos dá de presente a frase perfeita para a gente praticar, quase como uma afirmação. Foi luta, foi suor, sou merecedor também. Falar isso em voz alta tem um poder imenso. E para fechar com chave de ouro, essa frase do professor Ivan. Ela resume tudo de um jeito brilhante e poético. A vida vai trazer coisas aleatórias, isso é sorte. Mas o mérito? O mérito está no que a gente constrói a partir do que a vida traz. Então, no final das contas, o grande desafio não é só torcer para ter sorte. A verdadeira conquista é desenvolver a coragem de olhar para aquilo que a gente construiu e poder dizer com tranquilidade e convicção: isso aqui tem o meu suor, isso aqui é mérito meu. A música usa o ritmo de um shot, que é uma dança. Então, para terminar, fica essa reflexão inspirada na própria música. Se a vida é mesmo uma dança, como cada um de nós pode escolher conduzir os passos, dançando com o próprio valor, com o próprio merecimento? Hoje eu olho minha jornada pra enfim me amar. E todo esse shot é pra me homenagear. No compasso da minha luta eu me abraço e vou dançar.